Como vocês devem ter percebido no início da norma, né, na reunião anterior que vocês tiveram, a norma falava sobre partes interessadas, internas e externas, né, e falava também sobre mentalidade de risco e análise de risco. Vocês falaram sobre isso, vocês lembram? Lembram ou não? Existem várias ferramentas, né? Existe uma norma que fala sobre análise de risco. É a 31.000. 31.000. Nessa norma, ela dá várias ferramentas, como nós podemos fazer análise de risco. Okay? A mais simples e coerente que nós encontramos, e que atende a norma do ISO 9000-2015, é a análise SWOT. Ela funciona com esse quadro, tá? Que ela fala sobre força, oportunidade, fraquezas e ameaças que podem acontecer dentro da empresa, do processo de vocês. Por que então planejamento de vendas? Eu falei, ela serve para qualquer área da empresa, ok? Se eu fosse passar área por área aqui, nós íamos ter mais dias de treinamento. Então, é o seguinte, eu escolhi vendas, tá? Só como um exemplo, o setor de vendas. Vai ser feito em vendas? Vai ser feito em vendas. Vai ser feito em compras, vai ser feito na direção, vai ser feito em projeto, vai ser feito na produção, tá? Vai ser feito em todas as áreas, vai ter que ser feito essa análise SWOT, ok? Para atender o que a norma está pedindo, que é a análise de risco do processo. Na produção geral, é feita a análise SWOT? É. E nas etapas do processo, é feita uma análise? Também. Cada etapa de processo é feita uma análise. Ela não vai ser tão complicada, assim, tão complexa como a análise fofa, mas ela vai ser feita uma análise para cada etapa do processo, ok? Fracos e pontos fortes, nós estamos falando de análise interna da empresa, tá? Aqui, ó, na coluna, vocês vão ver a parte interna. Nós estamos falando de quais são os recursos internos que nós temos. Dentro dos recursos internos que nós temos, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Ok? Aqui nós estamos analisando as partes internas da empresa, recursos humanos, recursos estruturais, ok? O ambiente, que é o sistema físico da empresa. Vamos lá agora, vamos falar aqui, ó, oportunidades e ameaças. Nós estamos falando de, agora são requisitos externos da empresa. Requisitos externos da empresa são requisitos, são itens que nós não temos controle deles, ok? Acontece fora da empresa. Moisés, falando antes aí. Então, oportunidades e ameaças são atividades que nós não temos controle delas, que pode ser oportunidades, pode ser uma ameaça, ok? Mas, se nós sabemos trabalharmos com isso, nós sabemos prever, né, fazer isso aqui, prever os riscos, isso pode ser favorável para a gente. Se a gente não prever, vai ser uma ameaça. É o seguinte, vamos parar para analisar os pontos fortes, pontos fracos, né, oportunidades, forças e fraquezas. Quantos itens nós vamos estar trabalhando? Vamos falar assim, no máximo 20? Vamos trabalhar com 20 itens? Hoje vocês não vão, mas eu acho que nós não temos 20 itens. Se a gente analisar, nós temos 20 itens sim, tá? 20 ameaças que podem acontecer. Se não tiver, tudo bem, se a gente não encontrar. E se a gente colocar 40? Vamos trabalhar com 20. Por que 20? É um número bonito, um número legal. Não, não é. É que nós temos assim, nós vamos estar olhando os principais pontos de ameaça, ok? Não são todos. A gente não pode ter uma gama muito grande de informação, porque a gente não consegue direcionar e tratar elas. Um pouquinho mais para frente, eu vou estar falando. Para que a gente vai analisar? Para poder tratar elas mais para frente. Veja, isso aqui, nós estamos só lá no quadrinho, a parte de cima, auditorias internas, falando internamente, pontos fortes, pontos fracos nossos. Dentro desse item, falando de vendas, cada um analisa, por enquanto, dentro do seu trabalho, do seu setor, de cada assunto, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Legal? Aqui ele já está dando a dica, né? Ele está falando do mercado, as características do mercado e que ele pode ser uma boa oportunidade. Analisando, a Miller Mertens, qual é o mercado dela? Qual é a gama, qual é o tamanho desse mercado? Até onde nós podemos trabalhar e atingir o mercado? Ok?
dentro do mercado que nós trabalhamos, qual é a percepção nossa perante o mercado? Aqui eu estou falando de influências externas, ok? Aqui nós vamos começar a analisar como vai ser preenchido cada quadradinho desse, ok? Vamos pensar assim, pontos fortes, atributos positivos internos, né? Conhecimento do segmento. Veja que nós estamos falando aqui de uma análise interna da empresa, ok? Só para ajudar. Conhecimento do segmento, vantagem tecnológica e preço competitivo. Dentro disso, esses são os pontos fortes, que são exemplos de pontos fortes para a gente analisar, ok? Lembra que eu estou falando do setor de vendas. Podemos falar de outros setores? Podemos. Por que são complicados você fazer as fraquezas? Primeiro, é igual a história lá da auditoria interna, que o Cecílio estava dando exemplo, de um auditor interno, vou auditar a minha área. Não dá. Ok? Quando você vai falar assim, Raquel, quais são as fraquezas do seu setor? O que ela vem na cabeça dela? Quais são as minhas fraquezas? Não é mesmo? Quais são as minhas fraquezas? Não é as suas fraquezas. Não é as suas fraquezas. Quais são as fraquezas do seu sistema de trabalho, do seu setor de trabalho? Nesse momento, é bom que nós saímos da nossa postura né, e entra na nossa mentalidade como uma pessoa externa, né, como um auditor externo, olhando e analisando quais são as fraquezas dessa atividade que eu faço. Tá? Você pode começar a fazer algumas perguntas, mais para frente eu vou dar algumas perguntas que ajudam a gente a analisar essas fraquezas. Tá? Numa entrevista de trabalho, a coisa mais complicada, as duas piores perguntas que existem numa entrevista de trabalho é o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Já percebeu? A RH deve ter feito essas perguntas e a pessoa nessa hora ela trava, ela fala, ruim? Eu sou muito perfeccionista.